Esse é Vikir van Baskerville, o temido cão de caça da família Baskerville. Ele dedicou toda a sua vida ao clã, especialmente ao seu pai. Foi leal, implacável, disciplinado. Cumpria cada ordem, mesmo que isso significasse sujar as mãos. Mas sua fidelidade não foi suficiente. Vikir foi falsamente acusado de conspirar com os demônios. E como recompensa pela sua lealdade, foi mandado direto para a guilhotina. Enquanto aguardava sua execução, um pensamento ecoava em sua mente. Se eu pudesse viver de novo, não seria mais o mesmo cão que caça lebres. E esse desejo se realizou. Vikir acorda em um lugar estranho, confuso, com o corpo diferente. Tudo estava barulhento, como se fosse o inferno, mas não. Ele havia voltado no tempo, ainda bebê, na mansão da própria família que o traiu. O patriarca Hugo van Baskerville, seu pai, entra no berçário. Ele olha para os bebês e diz: "Parece que dessa vez só nasceram lixos." Mas ao olhar para Vikir, vê algo diferente. Um bebê que não chora. Talvez não seja tão inútil assim. As crianças são levadas para o berço das espadas, um local cruel onde os herdeiros precisam provar sua coragem. E Vikir, agora com a mente de um homem de 40 anos, sabe exatamente o que está por vir. Ele vê o Hugo jovem, ainda como patriarca. E agora tem certeza, voltou ao passado. Na vida anterior, ele era um filho ilegítimo. Realizou missões secretas, assassinatos, espionagem, tudo pela glória da família. Mas no fim, foi descartado. E agora, ele não quer mais reconhecimento. Ele quer vingança. No berço das espadas, todas as crianças são lançadas em meio a lâminas e têm que alcançar o rio Estige, um rio mágico que transforma o corpo das crianças, tornando-o tão resistente quanto o aço. Só alguns poucos são abençoados. Na sua vida passada, Vikir quase não conseguiu, mas dessa vez, ele não vai perder. A largada é dada, e Vikir, mesmo com um corpo infantil, sai na frente. Ele sabe, essa bênção será dele. Ao mergulhar no rio, seu corpo começa a se transformar. Dói, é sufocante, mas ele precisa resistir. Lá de cima, os adultos observam. Quanto tempo ele está lá? 7 minutos, senhor. Se continuar assim, ele vai morrer. Mas Hugo apenas ri, como se admirasse a coragem. Quando Vikir começa a se afogar, o patriarca o puxa. Qual o nome dele mesmo? Vikir van Baskerville, senhor. Que criança gananciosa. Mas por dentro, Vikir pensa: pode me elogiar à vontade. Eu só quero poder para destruir todos vocês. Alguns dias depois, uma empregada entra no berçário. Deixa uma caixa perto do berço de Vikir, dizendo: "A senhora tem certeza disso?" Dentro da caixa, saem 2 cobras mambas sangrentas. Era uma tentativa de assassinato. Alguém estava tentando eliminar Vikir ainda bebê, mas ele já não era um bebê qualquer. Com calma, ele mata as cobras e adormece com seus corpos ao lado. No dia seguinte, os criados encontram a cena e entram em choque. Todas as empregadas foram torturadas e executadas. Mas a verdade, só Vikir sabia. 8 anos se passam. Na sala de aula, os professores começam o treinamento com espadas. Explicam os níveis de domínio. Iniciante, especialista, graduado, mestre da espada. O pai de Vikir é um mestre. Vikir ignora tudo isso. Em sua mente, só um pensamento: quanto tempo vai demorar até eu matar o patriarca? Logo depois, os trigêmeos da família 3 irmãos arrogantes chamam Vikir para um beco. Eles zombam dele. Falam das cobras, do tempo que ele passou no rio. Mas Vikir se lembra. Foram eles que o apunhalaram nas costas no passado. Então ele decide: é melhor acabar com eles agora, do que deixar crescer uma ameaça. Os irmãos tentam intimidá-lo. Um puxa uma faca, o outro tenta sufocá-lo. Mas Vikir só brinca. Deixa o tempo passar. 20 minutos se vão. Ele ainda está de pé. Então, contra-ataca. Com um só golpe, arranca o dedo do mais novo. Os outros entram em pânico. Tentam fugir, mas Vikir os impede. Ninguém vai sair daqui. Um deles grita.
Somos mais velhos que você. Mas Vikir responde com frieza. Idade não importa, o que importa é força. E eu sou mais forte. Depois de alguns socos, chutes, gritos, Vikir pega uma faca, a joga entre os três e diz: só um de vocês vai sair vivo. Decidam entre si. E então, tranca a porta. Ele vê os trigêmeos se tremendo. Vikir sorri, porque agora ele tem certeza. A linhagem dos trigêmeos Baskerville acabou de colapsar. Depois disso, o mordomo informa que ocorreu outro conflito com a família Morg por causa da mina de rubis. Esse conflito é porque a família Morg alega que a mina fica dentro do território deles. Então o patriarca diz que em breve resolverão isso, pois a família Morg chegará em breve. Em seguida, o mordomo fala sobre a avaliação das crianças e informa ao patriarca que Virk ficou em primeiro lugar na prova escrita. Ele também diz que a prova prática acontecerá daqui a 5 dias e que precisa contar outra coisa sobre o Virk e os trigêmeos. Houve uma briga entre eles. O patriarca pergunta quantos morreram. O mordomo responde que ninguém morreu, mas o mais velho teve os dentes arrancados. E o do meio teve a mandíbula gravemente danificada e o mais novo teve o dedo indicador arrancado. No entanto, isso não é o problema principal, pois eles já foram tratados e estão se recuperando. O problema é que todos os três estão mentalmente instáveis, e o culpado foi Virk, que é 1 ano mais novo que eles. Então Virk é chamado para ir à sala do patriarca. Lá dentro, o patriarca diz que soube da briga com os trigêmeos, e Virk responde que, pelo que sabe, os irmãos já receberam tratamento. Mas o patriarca não estava falando dos ferimentos físicos, mas sim dos psicológicos, já que desde a briga, os trigêmeos estão comendo separados e não ficam mais juntos. O patriarca pergunta se Virk não acha que o que fez com os irmãos foi errado. Virk responde que é mais forte que eles, e desde quando alguém mais forte pode cometer algum erro? O patriarca diz que os irmãos foram até ele e falaram que perdoavam Virk, e mesmo assim ele não sente culpa? Então Virk se lembra de uma época de sua vida passada, quando uma filha saiu do clã, virou freira e voltou para falar com o patriarca dizendo que o perdoava. O patriarca respondeu exatamente o mesmo, que o perdão não é nada mais que uma grande desculpa dos fracos, que nem sequer conseguem se vingar. Assim que ouve isso, o patriarca sorri, pois esse é o lema da família Baskerville. Depois disso, ele pede ao mordomo que leve Virk ao armazém de comida e deixe ele pegar o que quiser. Virk sorri, pois pretendia escolher chocolates. Antes de Virk sair, o patriarca o chama de filho e diz para ele sair vitorioso nas próximas provas e não perder para a família principal. Depois disso, Virk e o mordomo já estão no armazém. O mordomo fala sobre os chocolates, mas Virk diz que não quer chocolate processado, ele só precisa das sementes de cacau. Ninguém entende nada. Afinal, as sementes têm um sabor muito forte. Enquanto todos tentam entender, Virk já está comendo as sementes. O mordomo pensa que Virk deve realmente amar chocolates para comer sementes de cacau puras, mas na verdade, Virk não queria comer as sementes de cacau, ele pretendia usá-las durante a prova, que acontecerá daqui a 5 dias. Em seguida, é mostrado um pouco da história da família Baskerville. A família Baskerville era conhecida em todo o mundo como Berserk, devido às crianças que nasciam no clã. Desde muito pequenas, elas tinham que passar por vários testes de educação e resistência, por exemplo, escalar montanhas assim que aprendessem a andar, para fortalecer o corpo. Na hora de dormir, precisavam repousar ao lado de cadáveres de demônios, para se adaptar a ambientes horríveis e superar o medo. Assim que chegavam aos 8 anos, enfrentavam desafios ainda mais difíceis. Por causa de tudo isso, o clã Baskerville ficou conhecido como Berserk. Alguns dias se passaram, e finalmente chegou o dia da avaliação prática de sobrevivência. Um teste que ocorreria numa região montanhosa, infestada de monstros demoníacos capturados na fronteira do território. O instrutor explicou as regras. Eles teriam que sobreviver nesse local por 1 mês, caçando as criaturas. A pontuação seria assim: 10 pontos por salvar alguém, 30 pontos
se conseguisse salvar alguém sem sofrer nenhum ferimento, 50 pontos por matar outro participante, 70 pontos por caçar os monstros e sobreviver, 90 pontos se conseguisse cumprir todas essas condições. Além disso, quem conseguisse roubar o broche de outro participante receberia um bônus extra. Ele alertou que esperava que todos seguissem os ensinamentos do clã, pois baixar a guarda resultaria em morte instantânea. Também deixou claro que não deviam ultrapassar a área restrita, já que a montanha continha zonas extremamente perigosas que ainda não haviam sido exploradas. Durante todo o mês de sobrevivência, os guardiões estariam observando-os em segredo, avaliando e anotando a pontuação de cada um. Quando o sinal foi dado para o início do teste, todos saíram correndo, cada um para uma direção diferente. Alguns procuraram uma posição vantajosa. Outros formaram grupos para ter mais chances de sobrevivência. Enquanto observava, o instrutor pensou que a avaliação não era feita para encorajar a matança entre eles, mas também não a proibia, já que os guardiões interviriam para evitar um número alto de mortes. Então, um dos guardiões foi secretamente atrás do Virk, que já estava perto de uma área ainda não explorada. Ele estava ansioso para ver do que o prodígio seria capaz durante esse teste. Até que o Virk chegou a uma grande árvore e falou em voz alta que estava na hora de curtir um pouco as férias. Do outro lado, todos lutavam por suas próprias vidas, enquanto o Virk pegava madeira, construía sua base e passava o tempo relaxando. O guardião não estava entendendo nada, pois até aquele momento o Virk não fizera nada além de juntar madeira, caçar comida e empilhar lenha. Convencido de que o garoto não faria mais nada interessante, o guardião resolveu ir embora. Assim que percebeu que não estava mais sendo vigiado, Virk se lembrou de algo que ouvira em uma de suas noites de acampamento. Sementes de cacau são ótimas para disfarçar o cheiro de carne. Mas como não havia mais ninguém o observando, era hora de começar o verdadeiro trabalho. Todos os preparativos já estavam prontos. Depois de alguns dias, Virk avançou ainda mais fundo na área não explorada. Ele conhecia bem aquele local, pois em sua vida passada fora um abatedor. Ao confirmar que tudo estava igual como antes, teve certeza de que ali encontraria aquilo. Logo ao lado, encontrou um excremento em chamas, só uma criatura deixava rastros assim. O Cão do Inferno, um monstro de classe B considerado um desastre para qualquer um que o encontrasse. Em sua vida passada, Virk só enfrentara um desses quando tinha 18 anos. Obviamente, em seu corpo atual de 8 anos, não poderia encarar tal monstro de frente. Mas havia um método para vencê-lo mesmo assim. Virk avançou. Sabia que uma das fraquezas do Cão do Inferno era só poder correr em linha reta. Se ele se movesse de forma imprevisível, o monstro não conseguiria acompanhá-lo. Além disso, mesmo uma pequena quantidade de água era suficiente para barrá-lo. O monstro veio correndo, boca aberta, revelando outra fraqueza. Virk jogou uma semente de cacau dentro da boca do animal e, num desvio rápido, observou enquanto o monstro desabava no chão. Chocolate era veneno para monstros do tipo cão, e foi por isso que ele pegara aquelas sementes de cacau. Cada uma poderia render 100 litros de chocolate. Sem hesitar, Virk sacou a espada e finalizou a fera. Sabia que matar um monstro desse nível lhe daria experiência e fortaleceria seu corpo. Ao erguer a espada, percebeu como estava mais leve e imaginou a reação do patriarca ao descobrir que uma criança de apenas 8 anos matara um monstro de classe B. Com isso, tinha certeza de que conseguiria o primeiro lugar na prova prática. Já sabia o que pediria como recompensa, algo que, em sua vida passada, ele só podia sonhar em ter, e agora planejava monopolizar, já que ninguém ainda conhecia o verdadeiro valor daquilo. Porém, naquele instante, um grupo de outros cães do inferno surgiu, atraídos pelo cheiro e pelos gritos de seu companheiro. Virk decapitou um deles sem hesitar, decidido a caçar todos. Mas, de repente, os cães recuaram, demonstrando medo algo raro, já que normalmente preferiam morrer a se submeter. Confuso, Virk olhou para trás e viu o motivo. Um Cerberus, um monstro de classe A+, coberto de ferimentos.
Ao analisar melhor, concluiu que alguém estava caçando aquele monstro, provavelmente os bárbaros da outra parte da montanha. Mas agora, o Cerberus estava ali, diante dele. Para Virk, isso era uma oportunidade. Apesar do estado do seu corpo de criança, sua maestria como espadachim estava no nível da terceira presa dos Baskerville, um nível que só caçadores adultos alcançavam. Ele concentrou sua aura, imbuiu a espada e partiu para cima do Cerberus, acertando um golpe no rosto. O monstro avançou usando as garras, lançando Virk para longe. Por alguns segundos, ele perdeu a consciência. Seu braço esquerdo ficou ferido, mas não era grave graças à bênção do rio Estige. Sabia que não podia receber outro golpe igual morreria. Então, agiu como um caçador experiente. Recuou. Correu o mais rápido que pôde, guiando o Cerberus até o local onde preparara armadilhas. Pulou sobre a armadilha no último segundo, e o Cerberus caiu direto no berço de espadas lâminas fincadas no chão, todas untadas com extrato de cacau. Mesmo assim, o monstro ainda tinha uma cabeça intacta. Virk então arremessou uma lança envenenada com veneno de mambas sangrentas, a mesma substância que ele usara para matar cobras no berçário. Contou seus passos, aproximou-se do Cerberus caído e confirmou que os rumores eram verdadeiros. Aquela lança não era uma arma qualquer. Viu a energia vital do monstro fluindo para seu corpo, fortalecendo-o. Enquanto pensava em como carregaria aquilo de volta, lembrou-se de outra prioridade. O Cerberus era um guardião de território. Se o guardião caíra, havia uma masmorra por perto, e masmorras nesse mundo eram fontes de monstros, tesouros e minerais raros. Então, espalhou o cheiro do Cerberus em si mesmo e seguiu suas pegadas. Chegou à entrada de uma caverna que reconheceu de sua vida passada naquela época. Já estava vazia. Mas agora, sentindo a mana pulsando, soube que ainda estava ativa. Adentrou a masmorra. Logo de cara, percebeu veios de rubis conectados à montanha da Pressa Vermelha. Mais adiante, uma luz chamou sua atenção. Um cristal de rubi imenso brilhava no centro da câmara. Ao lado, um esqueleto segurava uma carta. Pegando a carta, Virk reconheceu imediatamente. Era a caligrafia tradicional da família Baskerville. Eu estou escrevendo isso porque não quero que as próximas pessoas cometam o mesmo erro. As lendas da minha família dizem que essa é uma masmorra ancestral. Então eu vim aqui com o meu irmão e derrotamos inúmeros monstros até chegar nesse local. E tivemos que lidar com um enigma, e esse enigma nos prendeu aqui por 3 anos. Então, o Virk pensa que, se ele está falando de enigma, então deve ser esse rubi na sua frente, e ele tem algumas coisas escritas. O que então era um mas dentro, se tornam 2, mas apenas um deles pode sair. E com esse enigma, os irmãos da carta chegaram a uma conclusão. Como eles são gêmeos, eles já foram apenas um, mas com o tempo nasceram 2, e para deixar essa masmorra, eles precisam se tornar um novamente, e isso significa que apenas um pode sair dessa masmorra. E depois de uma grande batalha, ele conseguiu matar o seu irmão mais novo. Mas mesmo com apenas uma pessoa, nada mudou lá dentro da masmorra. E depois de muitos anos de arrependimento por ter matado o próprio irmão, ele deixou esse lugar, e se houver algum descendente que venha nesse local de novo, ele só tem um pedido: saia desse lugar o mais rápido possível. Então o Virk chegou a uma conclusão sobre tudo isso, que mesmo depois de tudo o homem saiu sem nada. Mas mesmo que ele não seja um gêmeo, o enigma é o mesmo para ele. Então, os 2 irmãos apenas viram o enigma de uma forma totalmente errada, porque uma masmorra que não pode ser atacada não existe nesse mundo. Após um tempo pensando, ele percebeu que os irmãos não pensaram direito, já que eles estavam em 2, já que a escuridão dessa masmorra contrasta com a luz do rubi. Então, a resposta desse enigma é a própria masmorra. Porque assim que se entra, está a escuridão. Mas no momento em que nos encontramos com a luz, tornamo-nos 2 por conta do brilho da luz. Então a resposta é: torna tudo escuro novamente. Então o Virk já foi quebrando o rubi que liberava essa luz para chegar no estágio final. Então uma passagem se abre e lá dentro tinha uma grande espada.